Fala pessoal, bem-vindo a mais essa entrevista. Eu estou aqui agora com o Felipe Marques. O Felipe tem um histórico aí bem interessante, né? Começou como design gráfico e aí acho que eu posso dizer, Felipe, que você foi praticamente obrigado a migrar num cenário aí bem complexo, até que você tomou a decisão de efetivamente, né, entrar aí para a UX UI, atuar como product. Felipe, parabéns aí por esse seu processo. Eu sei que não foi fácil, eu te acompanhei de uma forma um pouquinho mais intensa. Mas bem, conta um pouquinho pra gente aí do seu histórico profissional, como que você começou, o que que você estudou. Legal. Fala galera, beleza? Felipe Marques, outro Felipe aqui, né? E realmente foi uma jornada bem intensa, mas eu comecei muito cedo também. Eu comecei no mundo do design assim bem cedo, lá naqueles fóruns de design, que era super divertido. E depois foi um caminho natural para eu entrar para o curso de design gráfico, que, que assim foi muito bom para minha jornada. É claro que é um pouco diferente desse mundo digital, mas foi lá realmente que eu entendi o que era design e comecei essa jornada. Mas enfim, de formação vem do design gráfico, comecei ali 17, 18 anos sem saber o que era direito, mas eu gostava muito do que eu já via, né, nos fóruns, etc. E aí desde os 17 anos que eu comecei a trabalhar como designer. Nesse primeiro momento nesse primeiro momento era bem design gráfico mesmo. Então eu tive um começo assim meio que autodidata, né? Mesmo Tá. sem ter cursado design gráfico, sem ter começado, eu já tinha começado numa pequena agência lá na minha cidade. Eu sou da Paraíba. Comecei em Campina Grande. E aí foi um processo interessante porque assim, eu tive um aprendizado forçado de começar a entender mais do conceito do que eu estava fazendo, né? E engraçado que, na verdade, eu comecei com interface. Eu estava fazendo Olha que interessante. site, Que ano era isso? 2012, eu acho. Tá. 2012. Só que é como eu falei, eu não tinha embasamento técnico do que era realmente o design de interface. Então, eu fui que aprendendo ali meio que na marra, né? No Photoshop. Nesse tempo, acho que ainda existia Flash, mas eu não mexi no Flash. Mas foi uma experiência super interessante para começar nesse mundo, né? Só que como eu falei, era bem mais para design gráfico do que design de interface, e eu não tinha esse embasamento técnico para entender sobre o que eu estava fazendo assim realmente. Mas foi uma experiência super Legal. interessante. Foi nesse tempo em que eu já contei isso também lá naquele podcast. Foi nesse tempo que eu fiz o site do Wesley Safadão. É uma história Ótima engraçada. experiência. Mas eu comecei aí em 2012, aí eu passei um ano nessa empresa. Fui para João Pessoa, que é a capital da Paraíba, para estudar design gráfico. E dentro do design gráfico, nesse curso no Instituto Federal, IFPB, ele Tá. também introduz sobre a parte digital, né? Dentro do design gráfico, você vê ali tem o editorial, tem embalagem, etc. Ilustração também. Eu penei bastante com ilustração. Eu nunca fui bom com desenho, né? Quer dizer, eu fui bom quando era criança, dei uma parada, e quando eu voltei já mais ali na adolescência, eu já não era tão bom. Eu era Perdeu bom a com mão. computador, Hum. perdi a mão total. Mas enfim, lá para o final do curso, design gráfico, eles tinham disciplinas que introduziam sobre mais a parte de design digital. Inclusive o UX, que nesse tempo era até Olha, chamado de arquitetura de informação, era bem mais diferente, né? legal. É bem raro até. Poucas faculdades colocam esses tópicos, É, né? Eu mesmo, eu fiz a faculdade na época em 2006 que eu comecei. E o máximo que eu tive foi web design e era para estudar sim, o Dreamweaver. E, nossa, nossa. péssima É. aula, mas enfim. Mas ainda para as pessoas que estão no design gráfico e gostam dessa área digital, eu acho que pelo menos ter uma disciplina dentro do curso, você começa a estar curioso, ficar curioso, Sim. começar a procurar. Deve ter acontecido com você, né? Já que você está dentro da área de UX. E foi o que aconteceu comigo também. Mas aí acho que uns 2, 3 anos de curso, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, que eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive, tanto como aluno quanto profissional, né? É Legal. claro que, assim, me deu uma ideia do que era o design, como o design era explorado mundialmente, muito maior. Eu Esse, comecei a... esse intercâmbio foi focado em design, não foi um intercâmbio de idioma. Não, eu fiz 2 meses de aula, foi o Ciências Sem Fronteiras, Tá. do próprio governo brasileiro, né? Eu fiz 2 meses de curso porque
a nota que eu obtive, ele dava a possibilidade de fazer somente 2 meses. Tem gente que vai, faz 6 meses, tem gente que vai, passa direto para a universidade, mas ele era focado em design mesmo. Legal. Eu acabei fazendo um tour bem legal lá. Fui para 3 universidades diferentes, em três estados diferentes dos Estados Unidos. E no primeiro que eu fui, foi no estado de Oregon, e lá não tinha curso de design gráfico, realmente. Não era um curso chamado design gráfico. Então eu precisei pegar a disciplina de artes digitais, peguei disciplina de advertising, Legal. peguei disciplina de vídeo interativo. E por incrível que pareça, mesmo não tendo faculdade de design lá, tinha design de produto Uhum. industrial, né? Não Uhum. design de produto que a gente fala aqui. É, lá foi a melhor experiência que eu tive, justamente porque minha visão se expandiu. Eu comecei a pegar disciplinas diferentes, falar com pessoas diferentes. Você vê outras Inclusive, possibilidades, né? Vê o mundo digital bem maior, exatamente, né? isso. E quando a gente fala de experiência do usuário, você começa a ver que experiência está em todo lugar. Sim. Então, eu fiz projetos lá que, mesmo sem saber, eu estava usando metodologias de service design, estava Legal. criando jornadas. Assim, foi uma experiência bem legal. Mas, mas, mas aí, quando eu passei para o próximo semestre, eu vi que não tinha mais disciplinas para eu pegar que fossem interessantes para mim. Dentro dessa área de digital arts, eu já tinha feito tipografia, já tinha feito disciplinas de advertising, que foi bem interessante também, para entender mais sobre propaganda, sobre esse tipo de projeto. Então, eu pedi transferência para o governo e para a instituição que estava por cima do intercâmbio e fui para a Califórnia. Ah, Aí que foi legal. lá que eu fiz disciplinas de design mesmo. Peguei design de interação, peguei, peguei uma disciplina que se chamava design gráfico avançado, em que eu desenvolvi aplicativo. Fiz web design, onde eu peguei HTML e CSS, que para mim foi Desculpa, essencial. que ano que era isso, cara? Você começou a faculdade em 2012, mais ou menos, ali que você falou, e aí Isso você foi foi para os Estados Unidos. 2014. Ah, bem 2014. recente. Então você já viu É, Califórnia, você já viu um boom bem grande lá, né, no Vale do putz, Silício e tal. exatamente. Eu fiquei bem perto de São Francisco. E quando eu pude visitar lá, eu vi aquela vibe de startup, de um monte de profissionais de tecnologia nas Fantástico, né? ruas. É muito bom, muito bom. Eu ainda tenho muitos planos de voltar para lá, porque eu achei a experiência fantástica. Legal. Então, foi lá que eu entendi mais sobre como o design era explorado mundialmente mesmo. Foi quando eu comecei a entender sobre experiência, sobre design de serviço, design de interação. Eu tive tanta experiência diferente, como eu falei, pegando várias disciplinas, várias universidades, que me fez ter clareza do que escolher. De eu não ver mais, não me ver mais como um designer gráfico, mas sim como um designer. Eu acho que Sim. todo design gráfico, design de experiência, tal, tem todas essas nomenclaturas, né? Mas você é designer. Esse é um E o ponto designer, fantástico, que na verdade hoje sim, se fala muito pouco, né? é, A grande questão é essa: design você vai atuar com o projeto. Se você realmente atuar com o projeto, você consegue atuar quase que em qualquer área. Acho que exato. o grande problema, na minha visão, isso é uma coisa que eu acho que eu nunca nem falei, e que eu vi que aconteceu com UI, é que pela crescente que teve com web design e com alguns cargos ali meio rápidos, a galera virou meio toque de caixa, né? Faz layout, tem que ficar bonito e acabou. E esqueceu o lado de É, projeto. é E verdade. user experience é tudo baseado em projeto. Você tem que ter a pesquisa, você tem que, enfim. Mas ótimo ponto. Eu até li um pouco sobre a diferença entre design gráfico e design de experiência. E, assim, tem várias diferenças, claro, né? Mas tem uma similaridade que dentro do design gráfico também tem uma metodologia de projeto, como Sim. no UX tem, como no interface tem. Então acaba que, para quem, por exemplo, tiver atuando como designer gráfico agora, eu acho que é muito mais fácil você estar migrando para essa área de experiência, de interface mais digital, do que uma pessoa que vem de outra Com certeza. profissão, por exemplo. Sim, Então você já tem uma noção de projeto. esse Exato. histórico dela todo já é aproveitado, conhecimento de É. ferramenta e tudo mais, sim. E eu sempre vejo discussões na internet sobre nomenclatura. Não pode se chamar de UX UI, porque tem que ser só um. Não pode ser design de produto. Cara, eu acho interessante isso. Só que a profissão muda. Sei lá, 5 anos atrás não existia o product designer, não existia o UI UX. O UX era chamado de design de interação, design de informação. Teve tantas nomenclaturas que
quando eu vejo esse tipo de discussão, eu nem ligo. Cara, E eu acho que, mas isso você vê em grupos brasileiros, né? sim. Porque, na verdade, É, fora do Brasil, raramente a gente até tem alguns artigos tal que tenta ganhar clique, né, em cima disso. Mas é raro você ver esse tipo de coisa, porque já está muito natural. E a gente fala muito de product design, mas eu diria que fora a gente vê dois cargos que são quase que a mesma coisa, que é o product e o interaction design. Em sim, geral, a diferença que eu vi é que normalmente quando fala de product é porque a pessoa está focado em uma empresa que tem produtos internos. Então, seja uma startup ou, enfim, Facebook, exato. coisas assim. E quando ele vai para interaction, normalmente é porque é uma agência ou consultoria. Então, você pega a Frog, a Idle, em geral, elas focam mais em interaction. Mas quando você olha a descrição, é muito similar. A diferença é que você tem o entregável do atendimento do cliente, então você vai ter algum momento de final, e o product não. Você tem a eterna mudança e evolução do seu Sim. produto. Né? Legal, eu não sabia disso. É, Interessante. mas você não vê essa discussão de UX e UI. Até já vi vaga de UX e UI, mas, cara, é consultoria e você pede para fazer os dois. Sim. Enfim, eu acho que o Brasil está evoluindo para isso e vai chegar nesse ponto. Não tem muito o que fugir. É. Eu acho que dentro desse meu processo foi até difícil, assim, de, por exemplo, colocar no LinkedIn que eu era UX UI. Porque antes de me considerar como uma pessoa que já está trabalhando com isso, eu fiquei naquela dúvida, cara, eu, eu vim do design gráfico, mas eu estou trabalhando com isso, então como é que eu me chamo, né? Foi um tempo, assim, para dizer, não, eu faço isso. Porque tem toda... tem até uma palavra disso. Eu esqueci, mas é a pessoa que já sabe o que faz, ela é profissional na área, mas tem alguma coisa na cabeça que ela faz Ah, dizer para sim. ela mesma que não se considera. Sim, sim, Ah, síndrome do impostor. sim. Você está sempre se achando menor, se achando que não é capaz, etc. Principalmente Esse é se um ainda é um mito. mundo novo, né? Você fica com mais receio, né? Exato. Mas então, continuando, logo depois que eu voltei, eu passei mais ou menos um mês, logo que eu voltei em 2015, passei mais ou menos um mês no Brasil e entrei em outra vaga. Fui numa Tá, vaga que era chamada de web design, assim. tá. Acredito que quem Felipe, deixa eu te interromper um segundo. Eu tô olhando aqui pro lado, tô com o seu LinkedIn aberto, só para eu não me perder um pouco nessa história. tá, Você foi para os Estados Unidos em 2014. Antes de ir para os 14. Estados Unidos, você teve um tempo como visual designer, numa empresa de turismo, e depois como UI designer, aí eu não sei, é Rio do Peixe Group, não Sim. sei. É, Tá. ne- Então você estava como visual, foi para UI mais interface, aí você foi para os Estados Unidos para se aperfeiçoar, foi isso? Antes de ir para os Estados Unidos, eu estava bem mais pautado para o design gráfico. Então, por Tá. exemplo, tive uma experiência em 2014, num curto período de tempo em que eu estava numa empresa de turismo, era uma agência de turismo, né? Não Uhum. tem nada a ver com design, mas existia uma Tá. posição, existia uma necessidade para design lá. Só que nesse momento eu estava muito mais como visual, trabalhando em parte de design gráfico, mas eu ainda fazia ali interface de e-mail marketing, né? Tem um Perfeito. layout, tem algumas regras. E aí nesse momento eu me considerava design gráfico ainda. Aí logo depois eu entrei numa empresa em que eu estava para fazer a função de interface mesmo. Eu comecei a fazer uma interface de uma aplicação que assim, essa empresa era de distribuição de alimentos, de produtos, etc. E eu comecei a fazer uma interface em que os motoristas iriam usar para marcar saída, para marcar produtos. Eu não sei os detalhes mais, mas ele serviria para os motoristas fazerem log de Tá. informações. Então estava bem como interface mesmo. Mal fazia elementos de design gráfico, mas uma experiência interessante. Legal. E aí, logo depois, eu fui para os Estados Unidos, em que eu tive outras experiências. Entendi. Tá. Aí quando você voltou dos Estados Unidos, 2015, você falou que entrou numa nova oportunidade. É essa startup? Não. Sim, Tá. foi, foi a última em que eu entrei, a High Stakes Academy, que era uma empresa remota. Eu trabalhei por 2 anos e pouco de casa, já estava em João Pessoa, comecei a morar em João Pessoa, e trabalhei remoto, que é incrível, assim, né? Eu adorei trabalhar como remoto, você tem toda a liberdade, né? Sim. Acho que você trabalhou um pouco remoto também, né? Top Tal.
sim. Não sei se exclusivamente lá, mas eu acho que dá uma liberdade muito boa. Inclusive, acho que é algo legal de comentar. Para quem quer começar numa vaga de UX, por exemplo, na sua cidade não tem empresa que tem uma vaga, alguma coisa do tipo, cara, tenta remoto. Sim. Existe muita necessidade por aí, Brasil e fora, né? A gente tem É, até exemplos de e- aluna que... sim, exatamente. Inclusive no grupo aqui de entrevistas, para quem tem interesse nessa questão remota e tal, vale a pena assistir a entrevista com a Bárbara, que é a primeira Isso, oportunidade Bárbara. dela já foi com uma empresa americana, já para, eu acho que é uma startup, também não sei bem, mas já para Sim. liderar lá uma questão de interface, já UX, UI, bem legal. Isso é interessante. Eu vejo algumas pessoas reclamando, mas na minha cidade não tem vaga disso. Mas você trabalha com internet, existe essa Verdade, liberdade geográfica muito grande que você pode tentar coisas fora da sua cidade e até fora do Brasil, né? sim, Então, e eu acho que foi bem o meu caso. A empresa era de São Paulo e eu legal, me candidatei para a vaga para trabalhar de forma remota. tá, E aí, no início desse ano, que a empresa veio aqui para São Paulo e eu me mudei também. entendi. Que tá sendo uma experiência bem interessante, porque São Paulo, cara, eu costumo falar que é a Disneyland da área de design. Quanto de No oportunidade não tem. Brasil, Por exemplo, logo que eu cheguei, eu me mudei para cá em janeiro. Logo que eu cheguei, 2 meses depois, eu estava indo em evento sobre design numa terça-feira à noite. sim. Coisa que não aconteceria da minha cidade natal, né? Por mais que tenham eventos lá, existe cursos sobre isso, a cadência é bem menor. Não. Então, aqui tem essa vantagem bem legal. Felipe, e quando você entrou na High Stakes, qual era o seu foco lá? Você já entrou para fazer interface? Ou você foi o primeiro designer lá, né? Foi. Tá, e como é que foi, cara, esse começo lá? Que startup, em geral, é meio loucura, né? A gente tem que se virar com mil É, coisas. Como é que foi isso? é verdade. Foi engraçado no começo, porque a vaga, como eu falei, era uma vaga de web designer. Acho que nesse tempo ainda existia confusão do que era interface, UX, design gráfico, enfim, sempre teve, né? E aí, o diferencial que tinha lá para ser uma vaga de web designer é que você tinha que programar. Era uma Sim, vaga que pedia um HTML, um CSS básico, um pouco de programação. E como eu tinha feito disciplina lá nos Estados Unidos de programação, realmente, mas dentro do curso de design, então eu já estava quente na programação. Claro, o básico, tá. né? HTML e CSS eu estava bem. Então foi um diferencial para eu entrar nessa vaga, que eu soube depois, mas eu acabei tirando a vaga de um programador que veio entrar na empresa depois. Foi uma história super engraçada. Eu fiquei zoando com ele que eu teria a vaga de um programador sem ser programador. Mas aí, mas aí eu estava meio que fazendo de tudo em relação a design, né? Eu fazia um pouco de design gráfico, bem mais focado no digital, já que a Tá. empresa era focada no mercado de marketing digital, mas eu ainda fazia editorial do tipo e-book, etc. Só que ao mesmo tempo eu já fazia interface, porque eu tinha muito trabalho para mostrar de interface Entendi. para eles, né? Então eu fazia meio que de tudo, mas com o tempo eu da forma que eu me comuniquei com eles, já falei, ó, eu quero focar mais nessa área do que nessa, beleza? Beleza. Entendi. Então a gente começou a contratar pessoas para fazer os trabalhos de design gráfico, e eu fui focando cada vez mais na parte de interface e de UX. Legal. Mas, então, com o passar do tempo, eu fui focando mais na parte digital, enquanto tinham pessoas de design gráfico. Inclusive eu trabalhei muito tempo lá com o Israel, que também é aluno do Master Interface, tem entrevista dele aqui. A gente teve uma parceria muito forte lá. Foi bem legal. Mas Bacana. aí então, é, eu foquei mais nessa parte, eu fiquei fazendo muito mais interface, landing pages, páginas de vendas, tive projeto de plataforma também. Então foi uma experiência bem interessante e eu mesmo quis estar focando mais na parte digital do que na parte de design gráfico. Então, foi uma migração assim lenta, mas consciente. Eu não tive uma quebra muito grande. E legal que eles deram esse espaço, né? Desde o início você falou, Exato, olha, eu posso ajudar com tudo, mas é isso que eu quero, então aos poucos eu quero ir exato. migrando para isso. E E eles eles, deram uma abertura muito grande. eles meio que investiram também para que você fizesse acontecer, né? Você falou que eles Sim. contrataram outros designers gráficos para você ir tendo mais espaço. Legal isso. É. Eles contrataram porque existe muita demanda de design gráfico também. Design em geral, né?
Mas eu realmente tive essa liberdade de escolher o caminho que eu queria. Inclusive, eles investiram bastante em curso, em... Então, eu vim algumas vezes aqui para São Paulo para fazer curso de design, fiz curso Legal. de UI UX para apps, fiz estratégia de UX lá na Mergo, UX Strategy. Então, eu procurava bastante educação nesse meio também. Uhum. Inclusive, teve a sua mentoria. Foi uma experiência bem interessante. E foi como eu falei, foi de forma lenta, mas consciente, Com fazendo calma, os... né? É. E uma parte da área do UX que eu gosto é que existe bastante estratégia dentro da parte de UX. Você consegue se inserir muito no negócio. A partir do momento que você entende mais sobre o usuário, você está estudando mais sobre empatia, você consegue ter uma palavra do usuário dentro da empresa. Então, você Sim, consegue se introduzir com mais no certeza. negócio. E essa sempre foi o meu objetivo. Tá como UX, tá como interface também, mas tá participando da estratégia, e opinando, tendo uma opinião muito forte. Acho que é mostrando que o lugar do design é dentro do negócio também. Legal. Inclusive, startup, como a gente não tinha, sei lá, 200, 300 funcionários, não tinha, né, tô falando. Então, eu tinha uma proximidade muito grande com quem estava à frente da estratégia. Foi uma experiência bem interessante. Bacana. Cara, e eu sei que chegou num ponto onde a startup resolveu fazer lá dar uma guinada na parte de plataforma, montar um setup ali bem mais complexo, que ali você acabou se achando, né, para aqui que eu vou evoluir com o UX UI. Foi aí que até eles me convidaram para participar com você, que aí eu fiz a Sim. mentoria lá de vocês e tal. E ao mesmo tempo você entrou no curso. Foi o quê? Foi uns 8 meses, eu acho. Tô chutando Foram errado? 8 meses. É, né? Não, por aí, por aí. A gente começou no início do ano, foi até novembro, mais ou menos, alguma coisa assim. Tá. Foram por aí, uns 8 meses. E eu lembro que assim, foi bem intenso. Eu, na verdade, não vi por dentro, né? Porque a gente tinha os encontros de mentoria e a gente ia tendo essa evolução. Como é que foi esse momento? Eu sei que você foi tendo uma transição suave, mas chegou num momento que foi quase com legal, agora vamos. Como é que foi esse momento para Exato. você? Cara, para mim, foi um processo bem legal, porque eu precisei fazer uma plataforma do zero, então a gente começou a introduzir metodologias de UX e métodos também, desde o comecinho, então eu consegui acompanhar e realmente colocar a mão na massa desde o começo do projeto, e eu acho que a oportunidade de ter essa mentoria também deu uma segurança muito grande. Quando você está meio que sozinho, às cegas, assim, você tem um pouco de medo de introduzir aquilo na empresa. Dependendo da empresa, ela talvez até cobre do colaborador para que tenha Verdade. resultado, etc. Sim. Mas aí, como eu tive esse acompanhamento, foi mais tranquilo, entre aspas. Tranquilo, porque eu tinha uma pessoa para dizer: e aí, eu estou fazendo certo? Tô, tô num caminho correto? Mas assim, foi bem pauleira e eu me cobrei bastante também, Sim. justamente porque era o momento de eu mostrar que sei e mostrar que pode dar certo também, né? Então a gente começou desde o estudo de persona, fazer jornada, até a criação da plataforma mesmo. Foi um processo assim bem interessante que durou aí uns 7, 8 meses. E aí Legal. estava sempre em comunicação com os desenvolvedores, passava todas as especificações, foi bem legal. Eu lembro que você teve até chance de fazer algumas pequenas entrevistas, né? Porque teve um evento da startup no meio, então você pôde conversar com alguns poucos Fiz, usuários, então deu para ter exato. quase que uma imersão mesmo no processo, digamos que completo, né? De como deveria ser a coisa. Legal. É, no meio do desenvolvimento da plataforma, a gente teve um evento, a Six Experience, que teve assim de 2.000 a 2.500 pessoas. Então eu me juntei com o desenvolvedor e fiz, ó, esse é o momento da gente conversar, falar com pessoas, descobrir o que elas estão procurando para a gente poder usar esse aprendizado na plataforma. Então a gente conseguiu fazer entrevista, todas aquelas pessoas, as categorias que a gente fez, a gente viu que realmente estavam corretas, que eram aquelas Deu para pessoas. validar certinho. Putz, Show. por exemplo, eu fiz uma entrevista que foi um estudante, e dentro das pessoas da, desse projeto era um estudante. E aí eu vi, pô, você é estudante, tem essa faixa etária, ele faz a mesma coisa, ele usa esse tipo de device, ele usa esse tipo de serviço. Então eu perguntava, né, que tipo de serviço você gosta? Você assina Netflix, Spotify, etc.
E aí a pessoa vai falando naturalmente, eu gosto disso, não sim. gosto daquilo, e eu só anotando, né? Então foi um processo bem legal. Eu É, pude fazer entrevista. particularmente, eu gosto muito dessa forma que algumas pessoas chamam meio que quase que de processo de guerrilha, né? Você vai É, na marra lá, entrevista, mas eu não sei, cara. Para mim, eu gosto muito mais assim, porque eu acho que as pessoas são mais naturais, né? Do que você fazer sim, o teste formal, a entrevista formal, que a pessoa tá na sala. Você acaba tendo sim. um script também que a gente fez junto, mas é diferente, né? Fica mais solto. Eu acho bacana. Inclusive, quando eu fui fazer as pesquisas, eu tive uma dúvida. Acho que no tempo eu lhe perguntei se eu deveria gravar ou não, por exemplo. Eu acho que você falou para não gravar, anotar, ou quando for gravar, perguntar se a pessoa está confortável com isso. Ah, sim, Mas eu acabei escolhendo não gravar. E é, foi muito natural, sim. tanto para mim quanto para eles. Por exemplo, se fosse eu gravando, talvez eu não prestasse tanta atenção no que ele está falando, não pegasse aquele aprendizado que ele falou numa frase. Não sei. É Essa, claro na que cada um verdade, usa a sua metodologia. essa é a dificuldade de fazer esse processo meio que de guerrilha, né? Que era você por você mesmo, né? Quando você É, está numa sala, você já tem equipamento, você tem uma pessoa só para anotar, você tem todo o suporte, então não seria só você. Mas isso do exato. gravar, cara, essa é pré-requisito. Você sempre tem que perguntar se a pessoa aceita, tal, seja o formato que for, né? Não tem muito jeito. É verdade. É processo ético mesmo. Sim. Cara, legal. Aí eu sei que nessa época você tava ali numa loucura. A gente se falava, acho que era 2 vezes por semana, algo assim, Sim. para mentoria, para verificar. Era muita coisa, muda, volta. Aí mudou o requerimento, enfim, loucura normal de projeto, Prazo, etc. normal. E aí você também acabou entrando, né, no curso, a própria startup investiu também para você fazer o bootcamp junto, né? Isso. Você começou a fazer aula, você foi evoluindo ali, tudo em paralelo, mas o seu foco estava sendo na entrega ali da startup e chegou num ponto que eu lembro que você me falou. Eu acho que deve ter, cara, eu espero não chutar errado, mas acho que deve ter uns 5 meses, 4, que Mais ou você me menos. falou que realmente tinha se encontrado, que era product design, UX, UI, que era isso que você queria, que você não queria mais fazer visual, mais fazer gráfico, e que você ia investir cada vez mais nisso. E acabou que você resolveu dar um próximo passo. Não sei se porque você já estava em São Paulo. Enfim, como é que foi isso, cara, exatamente para você? Essa transição, né? Todo aprendizado, imersão e o beleza, agora próximo passo. Como é que foi essa situação? Foi legal. Esse processo, como eu falei, foi lento, foi consciente, mas chega um momento que você tem que sair do armário e falar que, que quer trabalhar com UX, trabalhar com UX, que é interface, bem focado, né? E era isso que eu queria. Eu queria estar num lugar e estar realmente com posição de UX, que é a parte que, assim, dentro do Product Design que eu mais gosto. Gosto muito de interface, mas o UX, assim, sou apaixonado, gosto muito de ler sobre isso, de entender cada vez mais e aprender cada vez mais, né? Legal. Então, recentemente, eu decidi fazer essa mudança drástica e fiz, cara, eu preciso agora de uma posição realmente focada em UX. E aí, acabei saindo dessa empresa que eu estava, passei 3 anos lá. E nesse período, nesse meio período que eu saí, eu foquei no LinkedIn, cara. Peguei umas dicas na internet, conheci umas pessoas que eram focadas em LinkedIn também, pedi dicas a ela. Depois eu posso até passar o link aqui. Eu Legal. consultei alguns e-books que falam, né? Tantos passos para você deixar o LinkedIn profissional, etc. Enfim, e até seguindo as dicas que você mesmo falaram, né? Deixar sempre o LinkedIn em inglês e todos com descrição, Sim. todas as experiências. Então, aí eu mandei bala nisso, deixei lá tudo tinindo com todas as experiências que eu tive. Nesse meio tempo também eu já comecei a fazer um site, um portfólio, né? Acabei que eu não terminei o portfólio, mas para eu poder fazer aplicações, eu fiz um PDF. Sim. Eu acho que é bem difícil o designer ter sempre um portfólio ali online, atualizado, mas não dá para você dar desculpa Sim. e ficar fazendo aos poucos, 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 e não ter um portfólio para mostrar. Então eu fiz esse PDF contando, que foi até uma dificuldade minha. Nesse PDF, para a área de UX, você tem que contar todos os processos, que metodologia você usou, qual foi o resultado, é muito importante você mostrar o resultado. Então eu dediquei um tempo, fiz esse PDF, dediquei um tempo também para fazer o LinkedIn, e assim que eu deixei o LinkedIn completo, eu comecei a receber contato de recrutadora e cada vez mais pessoas adicionando dessa área. Então,
um processo bem interessante. Eu fiquei surpreso pelo resultado tão rápido, né? Por exemplo, assim, você em 1, 2 dias, você escreve todo o seu LinkedIn e em 1, 2 dias as pessoas começam a lhe procurar, né? É engraçado. E aí, alguns recrutadores me procuraram. Uma delas foi para uma vaga de UX e fiquei bem animado. Eu não sei se você já passou por esse processo, mas no começo do processo com recrutadores, eles não podem falar ainda qual cliente, eles não podem dar muitos detalhes, né? Você passa por todo um processo de entrevista. Depende um pouco. Às vezes, quando é assim, é recrutador externo, né? Isso era recrutador É. externo. Uhum. É. Então eu comecei esse processo, fiz algumas entrevistas por telefone, por call, e mas aí depois de alguns processos desse, não demorou muito, foram uns 2 semanas mais ou menos. Aí eu fui fazer entrevista no cliente deles, que é o Banco Carrefour, Legal. aqui em São Paulo. Fui fazer uma entrevista lá, conversei com quem estava responsável pelo design, o Head of Design, que me parece ser um cara bem legal, que eu vou aprender bastante. Isso é bom. Pois é. E eles me contaram que estão passando por uma transformação digital muito legal. Eu acho que esse movimento dos bancos digitais, acho que eles puxam a barra para os bancos que são um pouco mais tradicionais entrar nessa jornada mais digital. Então eles têm aplicativo, eles têm produto, e eu estou bem animado para começar lá. Mas foi Bacana. isso, eu recebi um contato pelo LinkedIn, comecei todo o processo e em umas 2 semanas já tinha fechado uma posição lá, Bem rápido, como né? Eu lembro que UX. você estava bem nervoso, com receio e tal. Acabou que você já Sim, tinha conseguido aprender um bocado, já tinha um case real, né? Que foi o bacana dessa evolução na startup. Mas eu lembro que você é. estava muito nervoso para migrar e foi rápido, né? Acabou que Sim, aconteceu rápido. mas eu acho que mesmo, por exemplo, mesmo quem está no começo, quem tem poucos exemplos, quem tem poucos trabalhos, cara, vai e tenta. Vai e tenta porque eu acho que o mínimo que você vai ter é um aprendizado. Por exemplo, eu já tinha em mente, se eu fosse na entrevista e não tivesse conseguido essa vaga, eu com certeza mandaria um e-mail para eles pedindo feedback. O que vocês acham que eu posso melhorar? Será meu portfólio? Será minha Bacana. comunicação? Não sei. Eu acho que é sempre importante, mesmo que você vá numa vaga e não seja aceito, cara, manda um e-mail, pede É, feedback. só o legal é controlar também um pouco a ansiedade, né? E a expectativa. Sim, Porque nem sempre as empresas respondem. E às vezes exato. não é por maldade, é sobrecarga mesmo. Tem empresa que É, às vezes recebe 300 currículos e tal, enfim. com Mas é certeza. uma ótima dica, porque tem muitas também que respondem. Sim, e é sempre bom saber o que está faltando para você conseguir uma vaga, né? Sim, Mas show. aí, felizmente, deu tudo certo. Você começa lá semana que vem, né? Começa amanhã. É verdade. Show. Hoje é domingo. Acho que quando for pro ar aí esse vídeo, talvez já tenha começado. Já tenho Show, cara. começado. Parabéns aí mais uma vez aí pela trajetória e tal, essa sua determinação de sempre estar buscando conhecimento. Acho que quem viu essa entrevista aqui já está mais do que claro, né? Desde o seu dia zero que você está buscando mais e mais. Sim, Antes da faculdade você já foi buscar isso. é verdade. Isso Eu me mudei isso é muito bastante bom. também. Eu Isso é saí de ótimo. Campina Grande, fui para João Pessoa, fui para os Estados Unidos, voltei, vim para São Paulo. Mas Bacana. sempre, Cara, sempre importante estar em movimento. duas últimas perguntas que eu queria te fazer. Uma é referente a isso, né? Você já meio que introduziu, mas você pensa no futuro em tentar trabalhar fora do Brasil, tentar oportunidades, ou você hoje tem mais ideia de ficar em São Paulo mesmo? O que você tem em mente? Olha, eu queria passar um período aqui em São Paulo, justamente porque eu vejo muita oportunidade de crescimento aqui. Tá. Eu acho que tem alguns lugares aqui do Brasil que tem muita possibilidade de crescimento. E acho que aqui em São Paulo é uma delas. Eu quero ter um período aqui em São Paulo trabalhando como UX, conseguir uma experiência legal. Acho que existe uma oportunidade para mim agora, que eu vou entrar numa empresa internacional, de ter contato com outras pessoas da própria empresa. A Legal. Carrefour, eu vi que existe Carrefour na China. Sei lá, a quantidade de aprendizado que eu não posso ter contactando designers da China. Não sei ainda o Uhum. que pode acontecer, né? Mas por um período eu quero ficar aqui, mas assim, de médio a longo prazo eu quero sim voltar a morar fora. Inclusive, esse curso aqui fala bastante sobre trabalhos internacionais, né? Oportunidades internacionais. Inclusive você e o Jonathan estão fora do Brasil. Então Uhum. foi algo que
que me despertou interesse também em fazer o curso, justamente que vocês podem compartilhar essas experiências para quem quer estar no mercado internacional. E, Legal. assim, nas oportunidades que eu tive lá, eu não trabalhei efetivamente, até porque o intercâmbio que a gente fazia lá, ele era focado em estudo. Então, somente no último período do intercâmbio que você podia estar na oportunidade de trabalho, que eu escolhi fazer pesquisa. Entendi. Mas assim, como que eu tive contato lá com o mercado, eu achei assim incrível. Achei bem interessante. Todos os designers são bem pagos. Eles têm funções bem legais nas empresas. E a gente sabe que, por exemplo, os Estados Unidos está cheio de startup legal, está cheio de empresa grande, digital e que respeita o colaborador. Legal. Então, vamos ver, assim, eu ainda não sei. Eu acabei de chegar em São Paulo, são só 6 meses, mas eu deixo livre, mas realmente eu quero passar um período por aqui. Acho que vai ser uma experiência interessante. Cara, bacana. Eu acho que o mais legal é você já ter tido essa visão toda aí antes, né? Vivenciado isso, porque aí realmente já te deixa aí com uma cabeça completamente diferente, né? Você Sim, já está começando na área, já deve ter mais ou menos um ano que você se envolveu mais a fundo, em uhum, média, mas sua cabeça já está querendo buscar mais e mais, enfim, muito bom. claro. Cara, uma última pergunta. Para quem está querendo começar, quem está querendo migrar, que é a maioria que está assistindo aí essas entrevistas, nesse seu processo todo, idas aos Estados Unidos, troca de empresa, muda de estado, faz cursos, o que que você viu assim que para você até agora fez muita diferença? O que que você diria aí para algum amigo seu que queira migrar? Enfim, uma, duas coisas, ou até talvez o que você diria para não fazer, né? O que que você viu que para Putz, você para fez não sentido? fazer. Também é possível. Para não fazer, eu não sei. Mas para fazer, eu acho que, por exemplo, a possibilidade de você entrar em um curso online como esse, eu recomendo muito, muito mesmo, porque você vai ter contato com pessoas que têm mais experiência que você e também pessoas que estão no mesmo caminho, né? Por Verdade. exemplo, aqui no Media a gente tem o Slack. Caramba, é muito, muito bom estar em contato com as pessoas. É sempre interessante ver, tipo, praticamente todo dia chega uma pessoa, cara, consegui uma vaga em tal lugar, uma vaga de UX, consegui uma vaga de UI, e Esse último mês foi bem é, movimentado. Acho que é quase sempre toda bem semana. motivador. É verdade, é Legal. sempre bem motivador estar em contato com essas pessoas. Então, você fazer parte de uma comunidade que está crescendo, que está lhe colocando para cima é muito interessante, além ainda dos aprendizados que você pode ter. Eu acho que lá na Paraíba é um pouco difícil assim de ter cursos voltados para interface, para UX, além dos professores que tem muito professor lá que é focado nessa área. É Entendi. interessante. Mas, assim, você fazer um curso online dá a liberdade geográfica de você aprender pra caramba de forma remota, né? E Entendi. foi um pouco do que eu fiz. Eu tô fazendo Meet, mas eu tenho aquela plataforma do Sim, que é interactiondesign.org, ótimo. algo assim. Fantástica também, tem muito aprendizado legal IDE lá. IDF, né, que você está falando? Interactive Design Isso, Foundation. exato. É. Para a parte E, teórica, ela é fantástica. Eu sempre sim, recomendo até lá no é bem Slack. acessível. O preço é ótimo, né? Né? Eu falo que é quase que um facilitador para você ler milhões de livros, né? Porque você É vê em verdade. vídeo o conteúdo de vários livros. A dificuldade, cara, é porque você já tem que estar com inglês, pelo menos intermediário, para Sim. você entender as coisas. Vale Eu acho muito. que são dois aprendizados que você tem que andar em conjunto, né? Estuda inglês e estuda a profissão mesmo, estuda design. E Verdade. além dos cursos, caramba, a gente tem muita informação. Quem tá nessa era, é, acho que os nossos pais não tiveram essa oportunidade, mas tem a oportunidade de ter muito acesso à informação. Então agora a gente tem YouTube, a gente tem, assim, só com o YouTube você já aprende pra caramba. Tem Verdade. YouTube, agora tem o Medium, tem os artigos. Se tem inglês, cara, traduz ou então estuda. Enfim, tem muita informação rolando aí que pode gerar muito aprendizado, né? E aí, em paralelo a isso, você estuda e você aplica. Por mais que você não esteja dentro de uma empresa, por exemplo, você consegue aplicar. Você consegue, por exemplo, tem muito exemplo lá no Behance, no Dribbble, etc., que as pessoas pegam em empresas que já têm aplicativos ou empresas que já têm seus produtos e ele refaz, ele faz faz um redesign, ele estuda a Sim. jornada.
Inclusive, esses dias eu vi de uma pessoa no LinkedIn que fez o aplicativo do Banco do Brasil. E ele não somente ele refez a interface, como ele estudou o fluxo, ele entendeu, por exemplo, como fazer uma transferência, ele melhorou esse fluxo, ou seja, ele trabalhou realmente a experiência. Sim, legal. E ele não trabalha para o Banco do Brasil. Então, ele pegou um case ali, refez e fez o dele. O que pode chamar a atenção da própria empresa. Sim. Isso realmente é uma ótima forma, assim, para quem às vezes está numa situação que não tem como investir em nenhum curso tal, e está se virando de estudar por conta própria, você pegar algum case desse e ir passo a passo ajuda bastante. É também, né, o que os alunos do Bootcamp fazem também, em Exato. cada nível e tal, e a gente vê resultado. No seu caso, você conseguiu, como eu falei, gerar um portfólio com um case real, mas a gente comentou aqui da Bárbara. A Bárbara, essa oportunidade remota dos Estados Unidos, ela conseguiu só com trabalhos que a gente fala que é fake do Bootcamp. Então, acho que foram 3 trabalhos que ela apresentou, bem completos e fakes, né? Não tinha resultado real. E tem gente que tem medo disso, cara, e tudo bem, porque você tem que aprender em algum momento, você tem que começar em algum momento, né? O pessoal entende isso, eles querem ver se você tem ali os processos, se você segue os passos. Show de bola. Verdade. E o engraçado, eu vi uma entrevista aqui, que acho que quebrou muito, assim, explodiu minha cabeça. Uma pessoa de 40 anos que começou na área de UX há pouco tempo, 2 anos, né? Ou seja, não existe momento para você migrar. E eu tinha um pouco desse medo. Cara, mas eu trabalhei tanto tempo com design gráfico, como é que vai ser essa migração? Eu vou ter que começar do zero. E aí, putz, se você quer, começa e faz. Você vê que é tudo existe coisa da nossa dado, não existe cabeça, né? momento. Exato. Exatamente. Legal, Felipe. Cara, brigadão aí pelo seu tempo. Parabéns mais uma vez. Sucesso aí a partir de amanhã lá na oportunidade nova. E depois compartilha aí de novo com a gente aí o que você estiver aprendendo. Logicamente, manda no Slack lá tudo que você vê de novidade, dificuldade. Enfim, sucesso aí pra você, cara. Obrigadão. Valeu, cara. Eu que agradeço. Até a Abraço a próxima. todos aí, gente. Tchau, tchau. Valeu.